Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercado, o Evandro Oliveira. Tudo bom, Evandro? Grande Rodrigo, tudo ótimo por aí, Rodrigo. Como estão as coisas? Tudo tranquilo também. Antes de mais nada, a gente gostaria que todos se inscrevessem no nosso canal do YouTube, que de segunda a sexta-feira sempre tem um vídeo novo das principais commodities do Brasil e do mundo. Além disso, a gente pede que vocês liberem as notificações. Evandro, vamos começar pelo mercado brasileiro de arroz, que segue arrastado. E o que esperar do mercado atualmente, Evandro? Pois é, Rodrigo, mês de outubro, particularmente falando aqui do sul do país, né? Então falando aí, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, né? O mercado ainda bastante lento, muita dificuldade de vendas, né? Por diversos fatores que nós já viemos comentando nos últimos vídeos, né? Então aqui no Rio Grande do Sul, indústrias seguem com muita dificuldade de repasse dos ajustes no preço da matéria-prima, né? Então, o produtor que vinha pedindo em torno de 118 a 120 pelo casca, isso na fronteira oeste gaúcha, né? Não vinha encontrando negócios no mercado interno. Então, o produtor vinha focando nas exportações, alguns negócios para exportação foram reportados ultimamente por conta do dólar, né? Então, a indústria com muita dificuldade de aquisição dessa matéria-prima e repasse desses preços elevados, né, para o varejo, que segue duro nas negociações, né, Rodrigo? O varejo reportando muita dificuldade nas vendas, o produto não tem giro nas prateleiras, mesmo com muitos descontos, né? O varejo que vem utilizando o arroz como chamariz, né? Então, marcas que possuem outros produtos em sua linha utilizam o arroz como chamariz, tentando ganhar margens em outros produtos. Então, recentemente aí encontramos arroz com promoções é R$ 13,99 o quilo, obviamente para marcas mais comerciais, né, com um pacote de 5 quilos abaixo de R$ 20. Então, essas promoções ainda são encontradas. Com isso, Rodrigo, algumas indústrias até dando férias coletivas, né, por conta dessa alegação, né, de até algumas comentando estarem há 2 meses sem efetuarem vendas significativas. Então, esse é o cenário particular aqui do Sul. Já norte e nordeste do país, reportando melhores vendas, Rodrigo. Obviamente, marcas comerciais ganhando destaque, né? Marcas comerciais também vulgarmente chamadas de marcas barbante, né? Aquelas marcas de combate mesmo, para ganharem preço. Redes atacadistas com boa demanda no Tocantins, lá o fardo do produto beneficiado sendo comercializado por até 125, R$ 130 para essas marcas mais comerciais, né? Algumas até com menores rendimentos, enquanto o produto padrão indústria, né? O arroz padrão, 58% de grãos inteiros, segue com o fardo aí acima de 150, R$ 160. Já o casca no Tocantins, em torno de 140, 150 e no Maranhão, R$ 140. Aqui no Rio Grande do Sul, preços sofrendo uma certa pressão negativa, né, Rodrigo? Indústrias pressionando os produtores para que participem desse momento complicado do mercado, então reduziram suas ofertas de compra e negócios foram efetuados na faixa aí de 114, R$ 115, com prazo de 30 dias de pagamento. Então, nota-se que houve uma pressão e um recuo nos preços aqui no Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, preços variando aqui entre 114 e 116 na fronteira oeste, centro do estado, depressão central, região da campanha com preços entre 111 e 113, e lá nas planícies, litoral norte, um arroz mais nobre, né, acima de 62% de grãos inteiros, na faixa de R$ 126. Então, esse é o cenário do mercado interno que permanece arrastado,
com muita dificuldade, consumo bastante enfraquecido, Rodrigo, por conta daqueles elementos que nós sempre viemos falando, né? Tanto pela formação de estoques por parte dos consumidores lá no período das enchentes, quanto pela epidemia de apostas online, que vem afetando, né, impactando significativamente no varejo, tendo reflexos até nos beneficiários aí dos auxílios federais, Rodrigo. Então, o Banco Central, diversas vezes, aí, lançando estudos mostrando que os beneficiários do Bolsa Família são uma parte dos consumidores aí que vem reduzindo seus gastos por conta dessa epidemia das apostas online. Perfeito. E o que que a gente pode esperar, Evandro, nesses os últimos meses do ano? O que que a gente precisa ficar atento para o mercado de arroz? Pois é, Rodrigo. Então, nesse momento, como a gente vem falando, o mercado do arroz está na sua fase de entre-safra, né? Estamos perto do pico da entre-safra, que costuma ser um mês ali a virada entre dezembro e janeiro, né? Dezembro, sazonalmente falando, costuma ser um mês com maior patamar de preços, né? Obviamente, essa temporada temos um cenário mais distinto, pode ser que tenhamos um panorama diferente, mas sazonalmente falando, né, de acordo com as médias das últimas 5, 10 safras, o mês de dezembro é o pico da entre-safra, o pico sazonal de preços. Então, se espera poucas alterações, né? Então, se aposta em preços lateralizados, pouca mudança nas cotações até a virada do ano. Obviamente, com algumas oscilações para cima, para baixo, mas nada muito significativo. A temporada deve se encerrar, o ano, né, deve se encerrar, porque a temporada vai até fevereiro, né, Rodrigo? Então, temos que pensar nisso, né? Os estoques que temos atualmente têm que durar até fevereiro, né? Onde temos aí sim o maior volume de oferta em virtude das colheitas no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que segue com boas condições as lavouras, né? Tivemos aí alguns atrasos por conta do clima que foi bastante complicado no Rio Grande do Sul, trazendo alguns atrasos no plantio. Temos algumas regiões ainda reportando atraso nos trabalhos, mas as lavouras seguem em excelentes condições. O clima, em questão de fenômenos, né, e a transição para o Laninha, então o clima ainda em sua fase de neutralidade, tudo indicando que potencialmente teremos um Laninha de moderado a fraca intensidade, o que seria muito promissor para a cultura do arroz, com produtividades recuperadas, né? O que reforça aquela projeção de ampla produção no Mercosul, né? Podendo chegar aí até 16 milhões de toneladas nos principais países arrozeiros. Então, essa é a projeção aí para esse final de ano. Sem grandes novidades, sem grandes oscilações, temos esses elementos pressionando o mercado para baixo, mas também temos elementos altistas, né, Rodrigo? O dólar é um deles, é um dos principais fatores altistas. O dólar flertando aí com o patamar de R$ 5,90, agora nas últimas sessões teve quedas importantes, né? Mas recentemente aí veio flertando com esse patamar excelente para o fechamento de negócios para exportação. E falando em exportação, Rodrigo, importante a gente lembrar dados do MDIC até a última semana do mês de outubro trouxeram exportações na faixa de 980 mil toneladas, considerando o mês de março até a última semana de outubro. Lembrando que os dados fechados devem ser lançados até sexta-feira, no máximo na segunda, né? E importações na faixa de 1,060 mil toneladas. Com base nesses dados, notamos que há uma redução naquele déficit que tínhamos na nossa balança comercial. Então, com base nisso, o déficit da balança comercial do arroz deve ficar em torno de 75 a 80 mil toneladas. Então, o mês de outubro foi um mês, sim, de exportações razoáveis, deve fechar com superávit. Então, mais um mês aí de superávit, lembrando que nessa temporada até agora tivemos
2, no máximo 3 meses com superávit. Então, segue sendo uma temporada de compras externas maiores do que os embarques. Então, esse é o cenário, Rodrigo. Para o final do ano, poucas novidades e dólar e entre safra sustentando o mercado. E nessa semana, para finalizarmos, Evandro, nós tivemos a eleição do democrata Donald Trump. O que a gente pode esperar? Quais são as possibilidades da vitória para o setor de arroz, para o arroz? Rodrigo, uma pergunta muito feita, né? Principalmente nessa semana, e o pessoal bastante interessado em saber quais são os reflexos da eleição de Donald Trump, principalmente para o mercado do arroz, né? Para o agro, temos alguns desdobramentos maiores, né? Principalmente em relação à China e a questão envolvendo a guerra na Ucrânia, mas para o arroz principais elementos que vêm sendo comentados, obviamente, é a questão cambial. Uma das principais questões seria a cambial, né? Então, lembrando, como já falado, essa perspectiva de ampla oferta no ano de 2025 e com um dólar potencialmente acima de R$ 6, né, que basicamente seria essa trajetória que vem se desenhando, caso se confirme, né, um dólar acima de R$ 6 e ampla oferta pressionando as cotações de exportação, levando talvez, né, a saca do arroz lá no Porto de Rio Grande para patamares em torno de 16, 17 dólares, seria um cenário excelente para a recuperação das nossas exportações, Rodrigo. Recuperação de mercados-chave, como o México, Cuba, Nicarágua, países que nós sabemos que têm algumas sanções por parte do governo norte-americano, países que podem ter sanções ainda maiores, o que faria com que esses países redirecionassem suas compras ao Brasil. Então, principalmente Cuba, Nicarágua, Honduras e outros países da América Central e do Caribe, que são grandes compradores de arroz, né, países deficitários. Na América do Norte temos o México também, né? Tem ali algumas escaramuças, alguns problemas, mas não tanto em relação às sanções, né? O México seria um mercado que recuperaríamos na questão do preço, que seria aquela diferença de 5 dólares por saca de 50 quilos, né, que compensaria o frete e traria o México de volta à nossa balança comercial. O México que não participou da nossa balança comercial nessa temporada. Então, recuperando o México e ampliando esses mercados da América Central e do Caribe, seria um cenário muito promissor para as exportações de arroz em 2025. Quem sabe, né, Rodrigo? Voltando às 2 milhões de toneladas. Então, o ano de 2025 é, sim, um ano de grandes desafios, mas também pode ser um ano de enormes oportunidades. Então, cabe a todos os partícipes desse nobre mercado do arroz a ficarem por dentro das informações, né? Consumirem informações de qualidade, um bom investimento em gestão, que com certeza os resultados no ano de 2025 serão excelentes. Lembrando que todas essas informações, essas boas informações, tem na nossa plataforma de safras, tudo que o Evandro acabou de nos passar, é só acessar o site de safras, safras.com.br, e solicitar uma demonstração gratuita. Além disso, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, que vão aparecer na tela. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, Evandro, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rodrigo. Um forte abraço e até a próxima.